Ei, um textinho aí sobre a seda, já viu aí? Pois é, eu estava observando uma palavra aqui, bicho da seda, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho aí, na formação dos substantivos compostos. Vou dar logo uma dica rápida aí. Fazer esse texto sobre a seda, falando sobre a origem, a imperadora chinesa, que mandou confeccionar um manto chinês, né, de seda lá para o seu marido, o imperador e tal. Está contando interessante, um pouquinho da história da seda aí, e essa história da adaptação do tecido ao calor e tal, umidade, suor. É um texto bem geral aí, assim, pouco comum, né? Nesse contexto aí de concurso público, mas como é um caso, como é um cargo aí de supervisor de produção têxtil, não custa nada, né? Uma curiosidade sobre alguma coisa em relação a um tipo de tecido. Bom, um texto bem empregado, né? Você percebe que a CES Gran Rio, às vezes, foca um pouco, né, na temática do texto associada ao cargo aí. É legal, acho que vale a pena um pouco isso, né? Embora algumas pessoas digam, não, mas não tem nada a ver a preferência do texto em relação ao cargo. Bom, algumas bancas fazem isso. Não é um procedimento comum, mas é uma coisa que a gente pode investigar e fazer uma associação rápida aí. Bom, nesse texto sobre a seda, ele colocou uma primeira questão aí, claro, né, em relação à justificativa do emprego para o emprego de uma determinada expressão. Vamos dar uma olhada aí? Só acompanhar. Olha só. No texto, a justificativa para a expressão um certo folclore, na linha 2, ele diz, a seda sempre trouxe consigo um certo ar de nobreza e até um certo folclore criado em torno da sua história. E aí? Olha só, já fiz o... bebendo água. Olha aí. Um certo folclore atribuído à seda deve-se a... E aí, gente? Divulgação da existência de um novo tipo de tecido? Não. Não é o simples fato de você divulgar que existe um novo tecido que isso vai gerar folclore. Mas quando a gente fala em folklore, né, folk, povo, popular, né, então o caráter mais popular, seguramente, é o que ele fala dessa questão aí, do que se conta em relação à descoberta. Não, foi uma vez uma imperatriz chinesa estava tomando um chá, e aí o bicho da seda, o casulo, caiu no chá dela lá, e tá água quente, fez isso e aquilo, a fibra fez, assim, as origens. A letra B de bola é a resposta, certo? Porque envolve muito essa questão da fantasia, né, da origem. Será que foi o cultivo mesmo? Será que foi esse casulo que veio com essa imperatriz chinesa, que mandou fazer o manto lá do maridão, lá do imperador e tal, né? Então, quando ele fala a questão do folclore, ele diz que o bicho da seda está associado realmente à China. Não é à toa que hoje a gente vê tanta coisa da China em relação à seda, né? Roupa chinesa, seda chinesa e tal, lá vai. Constatação da ocorrência de um fato real. Eita, não, fato virtual. Fato, né? Fato é fato, bicho. Fato real aí, planasticamente falando. Cuidado, tá? Se é fato, é fato. Vamos lá. Descoberta de um produto de origem animal. Pessoal, não é uma questão de um produto. Isso não é folclore, isso é realidade. A questão da seda foi descoberta aí, nesse contexto. É origem animal, sim, mas isso não é folclórico. É realmente de origem animal, beleza. Produção efetuada por um animal em extinção. Aí sem comentário. Não vou nem comentar essa extinção do pobre do bicho da seda. Né? Vamos comentar uma coisa mais construtiva. Se você observar, por exemplo, aí na linha 5 do seu texto, você tem a expressão bicho da seda. Tá vendo aí? Note que nessa expressão bicho da seda, na linha 5, você tem uma palavra composta formada por preposição, um sintagma formado por preposição, palavra, expressão. Tá. De acordo com o novo acordo ortográfico, né, segundo o novo acordo ortográfico aí, a orientação para palavras compostas, preposicionadas, quando houver palavras compostas com preposição, sempre se lembrando, não esqueça não. Você só pode, mantém-se o hífen, né, dessas palavras, aquelas palavras que serão mantidas com hífen, a exemplo de bicho da seda, são aqueles vocábulos, aquelas palavras que sempre representarem mato ou bicho. Sempre que forem mato ou bicho, no acordo ortográfico você vai encontrar lá espécies botânicas ou zoológicas, só para enfeitar, né? Mato ou bicho. Sempre que for mato ou bicho, o hífen está mantido. Bicho da seda, melão de São Caetano, nenhum problema. Você tem aí mato, bicho, joia. Agora, mão de obra. A expressão mão de obra é um sintagma, uma palavra composta, formada por preposição, elemento preposicional no meio aí, tranquilo, e você, claro, não pode mais usar com hífen. Por que não? Palavras compostas, ligadas por preposição, só mantém o hífen se forem mato ou bicho. Se não for nem mato nem bicho, mão de obra não é nem mato nem bicho, aí você já sabe, o hífen, ó,
lavra, dispara, não há mais. Dia a dia, lembra que tinha essa diferença? Já falamos em aulas anteriores, você deve se lembrar, em algumas aulas passadas aí. Dia a dia, sem hífen agora. Não existe mais dia a dia com hífen. O meu dia a dia é muito corrido, não existe mais. Dia a dia sem hífen, porque não é mato e não é bicho. Esse A do meio aí é preposição. Percebeu? Mato e bicho, se liga aí, com hífen. Vamos voltar. Olha aí. Aí você tem na questão, portanto, a resposta certa, letra B de Bacati, Bacati. Vamos lá. Questão 2. O parágrafo do texto cujos argumentos apresentados comprovam a valorização da seda é... Pessoal, e aí? Valorização da seda. Não, ela sempre trouxe consigo um ar de nobreza. Tá, o primeiro parágrafo traz um pouco, mas ele quer comprovação. Qual é o argumento apresentado que comprova, que deixa claro mesmo, clara mesmo aí a valorização? No primeiro ele diz, a seda sempre trouxe um ar de nobreza, é descoberta pela imperatriz, lá. Por mais que ele falasse que a seda, ele ventilou aí na linha 1, sempre trouxe um certo ar de nobreza, quando ele diz um certo ar de nobreza, não é nobreza propriamente dito. Então não é a valorização especificamente. No parágrafo 1 você tem até alguma coisa assim, mas não é a base, não é o argumento, gente. A argumentação, ela está sempre pelo meio do texto, do meio para o fim, nunca no começo, né? No segundo parágrafo que ele aponta aqui, ele diz, a fibra é dúvida, tá, um dos mais nobres materiais têxteis que o homem já utilizou para a fabricação de fios. Uma armadilha, né? Eu acho que essa questão 2 aí, ela tem um problema dessa armadilha, porque seu Billy são próprios, exclusivos, né? De uma forma ou de outra, eu acho que a Cés Gran Rio aí voltou um pouco aquele problema de questão por falta de clareza, porque nessa questão 2 aí ele diz, o parágrafo do texto cujos argumentos apresentados comprovam a valorização da seda. Pessoal, assim, quando ele fala em valorização, eu posso ter prestígio. Prestígio não é atribuir valor, valorar alguma coisa, não é só atribuir preço, não. No primeiro parágrafo você tem aí, a seda sempre trouxe um certo ar de nobreza. Tá, no primeiro parágrafo não está nem valorizando tanto, mas ele sinaliza. Olha, a seda sempre trouxe um certo ar de nobreza, tal, de classe. Existe uma certa consideração valorativa aí, né? Beleza. No segundo parágrafo acabamos de mostrar, a seda produzida é sem dúvida um dos mais nobres materiais têxteis e tal, seu brilho, aspecto são próprios e exclusivos. Eu estou valorizando. Então a questão do segundo parágrafo aí, aquela velha história, não é resposta, não foi a resposta oficial. Percebeu? Então vê que interessante. Na 1 você tem traços de valor, na 2 você tem traços bem mais fortes ainda em relação ao valor. No 3, a seda é muito conhecida por um brilho toque único, seus filamentos são os mais finos e tal, a unidade de suor. A qualidade mais importante da seda é exatamente a imagem de nobreza. No terceiro parágrafo você continua valorizando. Então, no mínimo, a banca poderia ter argumentado, não, mas veja, uma vez que o candidato percebe que em todos os parágrafos existe uma certa consideração valorativa, né, de valor, de ponderação, de prestígio e tal, o candidato deveria observar, olha só a história da Cés Gran Rio, né? Não, mas o candidato deveria observar que existe um só parágrafo que traz uma consideração de valor bem diferente. Fala sobre valor-preço. Veja o último parágrafo aí. Ele coloca aí. Na Idade Média, os nobres chegaram a trocar 1 quilo de ouro por 1 quilo de seda. Pronto. Esta frase detona a questão, mata a questão. Aspas, né? Ou seja, é aquela frase que traz a resposta da questão, mas uma resposta que trata, de uma forma ou de outra, de valor-preço. Então, não sei se a banca poderia ter trocado aí. Comprova a valorização da seda. Bom, se ele tivesse colocado o prestígio da seda, né, já não teria nada a ver. Mas vamos dizer assim, em termos de valorização... Deixa eu cortar meu braço aqui, né? Eu esqueci do croma. Se ele tivesse colocado aí, em vez de valorização da seda, vamos dizer, valorização comercial, ele teria que ter dado algum sinal, de alguma forma, para um candidato não se confundir, né? Eu acho que essa questão 2 é simplíssima, muito fácil, mas assim, ela traz consigo aí uma certa enrolação.
Se o candidato não ficasse atento, aqui nos outros parágrafos e tal, você tem uma certa valorização. E só nesse último é que você tem uma valorização financeira, venal, né, pecuniária, financeira mesmo, monetária. Aí é que o cara poderia realmente partir aí para outra coisa. Então tem que se ligar, gente. Ó, aí a resposta certa é a letra E, beleza. Mas nós fazemos a nossa ressalva aí em relação à forma como o enunciado foi elaborado. Seguramente poderia ter levado o candidato à dúvida, tranquilo. Poderia ter induzido o candidato ao erro. Certo? Vamos continuar. Olha só. Então no segundo aí você já viu, vai o nosso protesto aí, vai o nosso toque para a Fundação Cis Gran Rio aí, ok, vamos lá. Questão de número 3, olha só. Na questão 3 ele fala aí. A passagem transcrita do texto, olha só. A passagem transcrita do texto, cujo pronome destacado não faz referência semântica à seda. Opa, coesão textual, né? Coesão textual em que você tem realmente a coesão referencial aí. Referenciação. Beleza? E aí, galera? Conta-se que ela foi descoberta. Ela quem? A seda. Ele quer saber que não faz referência à seda, tá? Conta-se que ela foi descoberta. Ela quem? A seda. Pronome pessoal do caso reto, fazendo referência anafórica, retomando o termo aí que já foi. Ela, ao tentar puxar a ponta de fio do casulo, ela agora, a imperatriz, né, gente? Ela caiu, caiu no chá da imperatriz. Ela, a imperatriz, ao tentar puxar a ponta de fio do casulo, fez com que fino fio de seda se desenrolasse amolecido pela água. Ela, a imperatriz. Que a torna bastante adequada aos climas. A seda, que torna a seda muito adequada aos climas quentes. A imagem de nobreza que ela, a seda, traz consigo. Por muito tempo, sempre tem sua, ela, né? Interessante isso, ó. Ela tem 3 vezes. Ela. Por muito tempo, o Oriente manteve em segredo a sua produção. A produção da seda. Claro, então você tem aí, normal, resposta certa, B de bola, como referenciação aí à imperatriz chinesa. Beleza, coesão referencial, mudançazinha, né? Vez por outra, Cis Gran Rio, a Fundação Cis Gran Rio sinaliza com isso aí. Próxima questão, questão de número 4. Diz ainda a lenda que a imperatriz fez um fino manto de seda para o imperador. Diz ainda, olha só, quando ele fala em ainda, é uma expressão que pode indicar um bocado de coisa. Ainda pode indicar tempo, pode. Se eu me lembrar, por exemplo, do termo ainda, indicando tempo, olha, você ainda não corrigiu as provas? Quando eu digo você ainda não corrigiu, você até este momento, não corrigiu as provas. Então esse ainda aí, claro, é utilizado com valor temporal. Ele ainda está no banheiro. Ele até o momento está no banheiro. Entendeu isso? Beleza. Eu posso utilizar o ainda, por exemplo, como adição também. Né? Ele fez isso, vamos dizer assim, ainda trouxe novas coisas, ainda trouxe mais doações para a nossa campanha. Quando eu digo assim, ainda trouxe mais doações, ainda trouxe novas doações. Fez isso, ele ajudou, fez, dobrou tudo, juntou nos sacos. Ainda trouxe novas coisas, novas doações para a nossa campanha. Quando eu digo que ele ainda trouxe novas doações, esse ainda é valor aditivo. Percebeu? Tem um valor aditivo. Então tem que tomar cuidado aí em frases e circunstâncias, porque ainda pode ser um operador argumentativo importante em relação a alguns casos, né? Esse valor aí de tempo, de adição. Vamos dar uma olhada na frase para ver o sentido aí. Veja aí. Diz ainda a lenda que a imperatriz fez um fino manto de seda para ainda. O elemento destacado é um conector de quê? Conector de inclusão. Diz ainda a lenda. Bom, aqui você não tem adição, né? Você não tem nenhuma opção de adição, de acréscimo, mas tem de inclusão. Então, diz ainda a lenda, além disso, percebeu? Por mais que tenha um valor de adição, aí você tem um valor de inclusão. Diz, inclusive, a lenda, se eu invertesse isso aqui, ainda diz a lenda, inclusive a lenda diz, eu posso dizer, inclusive, ainda, o valor de inclusão, pelo menos, é o mais próximo aí, tá? Como operador argumentativo. Oposição, não, mas, porém, entretanto, todavia, contudo, no entanto, é oposição coordenativa, ou então, embora, ainda que, mesmo que, com quanto, malgrado, são oposições subordinativas, né, de concessão. Comparação, tão quanto, tão como e tal, também não, está fora. Explicação, né, por que, junto e sem acento,
que, somente o que, senão depois, pois antes do verbo, tranquilo, porquanto, valor de explicação, retificação, ou melhor, aliás, né? Você tem palavras retificadoras aí. Veja, conector, tá? Nesse conector, nessa lógica de conectores aí, você pode ter os chamados operadores argumentativos, que tem uma série de valores semânticos que é importante você se ligar. No nosso site eu vou passar, você tem alguns artigos nossos e algumas aulas lá no curso prático de gramática, que fala também aí sobre essa questão de operadores argumentativos e tal. Fique de olho aí, tá certo? É isso aí, até a próxima.